Hoje em dia estima-se que cerca de 3 milhões de portugueses recorram às medicinas alternativas, entre elas a medicina chinesa. A acupuntura é no Ocidente o ramo mais conhecido da medicina chinesa. Nós vamos saber neste programa quais são as patologias que podem ser tratadas através da acupuntura e em que consiste esta técnica. Tenho para isso comigo o Dr. Pedro Choi, especialista em medicina tradicional chinesa, presidente também da Associação Portuguesa dos Profissionais de Acupuntura. Muito boa tarde, Dr. Pedro Choi. Muito bem-vindo ao consultório. Carla, boa tarde a do todos lá em casa. Eu é que agradeço o convite. Sr. Doutor, eu vou começar precisamente por este elevado número de portugueses que cada vez mais procuram as medicinas alternativas. Porque é que a medicina chinesa, neste caso, é cada vez mais procurada? Quais são as razões que podem explicar? Eu diria que a razão mais importante é o grau de eficácia. Trata-se de uma medicina altamente eficaz a tratar um leque muito alargado de patologias. Na prática pode-se aplicar a quase tudo que é problema de saúde. Como não há nenhuma medicina que resolva tudo, que resolva todos os problemas, é frequente as pessoas que não têm sucesso suficiente pela medicina convencional complementarem ou realizarem, em vez da medicina convencional, a nossa terapêutica. E quais são os conceitos da medicina chinesa, Sr. Doutor, e quais são os benefícios também destas técnicas para a saúde? Bom, eu se calhar começo pelos benefícios. Na prática, a medicina chinesa visa equilibrar o indivíduo no seu todo, ou seja, diverge em teoria em relação à medicina convencional, no sentido em que a medicina convencional procura entender cada pequena parte do indivíduo, do género, uma pessoa sofre dos rins, vai-se ver o rim, eventualmente vai-se à unidade que faz a filtração do sangue e que a transforma a urina, o nefrónio, e então criam-se hiperespecialistas. Estou a falar, por exemplo, de nefrologistas, foi por isso que utilizei o palavrão nefrónio. Portanto, e estas pessoas que são altamente eficazes naquilo que fazem, porque ficam habituados a ver um indivíduo só numa pequena parcela, que é aquela que eles tratam. A medicina chinesa tem uma noção holística, uma noção global, vê o indivíduo como um todo, inseparável, ou seja, o rim não é separável do coração, ou do fígado, ou do cérebro, ou da mente, ou das emoções. O homem é um todo, e é esse todo que deve ser tratado. E é isso que faz a principal diferença na abordagem em relação ao indivíduo, que implica, por exemplo, que numa consulta, às vezes as pessoas perguntam qual é a diferença entre uma consulta de medicina chinesa e uma consulta de medicina convencional. Para um leigo não será quase nenhuma, porque vamos todos interrogar o doente, vamos todos ouvir o doente. Agora, as perguntas que se fazem são muito diferentes. Do género, em medicina chinesa vai-se perguntar se uma pessoa é friorenta ou calorenta, se zanga facilmente, se toma decisões com facilidade. Coisas que não teriam qualquer espécie de interesse em critérios de medicina convencional. Sim. Mas têm todo o interesse porque revelam o interior do indivíduo, revelam a forma como ele funciona, revelam como é que é o estado global dos seus órgãos, que depois também se manifesta pelas emoções. Sr. Doutor, e são muitas as técnicas a que a medicina chinesa recorre. A acupuntura é a mais conhecida no Ocidente, no entanto, não será a mais importante. Bom, na China, a esmagadora maioria dos chineses consome fitoterapia chinesa, ou seja, medicamentos à base de ervas, enquanto apenas 10% da população recorrerá à acupuntura. A razão é a mesma no Ocidente, tal como no Ocidente os chineses também têm medo da dor das agulhas, são pessoas como todos nós. Não dói, mas há pessoas que se impressionam por isso. E depois para os chineses não é nenhuma novidade. Em contrapartida, a China pensa que do efeito de medicina chinesa 70% é devido às ervas. 30% é devido às agulhas. Portanto, à partida, se tivermos que escolher entre uma e a outra, será mais eficaz recorrer apenas às ervas do que recorrer apenas à acupuntura. O melhor é a conjugação dos dois, porque os dois juntos fazem uma sinergia. E este palavrão, que é muito utilizado em comunicação, mas com frequência não sabe o que é, significa que o somatório do resultado dá muito mais do que a adição das partes, ou seja, se a acupuntura fizer um efeito de 3 e a fitoterapia um efeito de 7, a conjugação dos dois não vai dar 10, vai dar mais do que 10, vai dar 14, 15. Portanto, duplica quase o resultado da fitoterapia chinesa. Ambas partem do mesmo princípio lógico, ou seja, há sempre um princípio lógico de diagnóstico, de prognóstico e de execução de medidas terapêuticas que diverge do conceito ocidental por avaliar o estado da energia do indivíduo. Sim. Em vez de o estado material, ou seja, não se vai ver a matéria do fígado, vai-se ver a energia do fígado. E lá em casa as pessoas da altura perguntam, mas o que é isso da energia das coisas? Tudo tem energia. Com frequência nós não prestamos atenção ao facto, até porque todos nós, todos os dias, lidamos com essa energia, mas nem damos por isso. Por exemplo, o telemóvel.
Um telemóvel, para já nós não vimos aquilo que faz com que nós comuniquemos com o interlocutor. Estamos a falar com alguém, não há nenhum fio que nos liga à pessoa. Portanto, isso passa por via energética. E depois falamos da própria energia da bateria. Quando estiver vazia, podemos fazer raio-x, ressonância magnética, TAC, é igual cheio ou vazio. A diferença é que carregado funciona, sem bateria, por isso simplesmente não funciona, ou seja, é uma diferença brutal. Sim. O nosso corpo também é assim. Cada nosso órgão tem como que umas baterias que precisam de ser carregadas e que precisam de ser equilibradas. Não podem ter energia a mais nem a menos. E nós temos que, e é isso que a medicina chinesa faz, quer seja pela acupuntura, quer seja pelas ervas, é recarregar e reequilibrar as baterias de cada órgão, de cada parte do indivíduo, no sentido de fazer com que o global funcione com harmonia e daí repor saúde. É por essa razão que tem a ver com o repor saúde, que a medicina chinesa se pode aplicar a qualquer problema de saúde. Sim. A todas as doenças, das dores, em qualquer doença é possível. Eu costumo dizer, perguntar o que é que a medicina chinesa serve é a mesma coisa que perguntar ao médico para que serve a medicina. Se nós perguntarmos a um médico, qualquer generalista, para que serve a medicina, ele vai dizer para tratar pessoas. É o mesmo que responderá a um médico de medicina chinesa. A diferença será na abordagem e na forma de tratar. Agora, se nos perguntar o que é frequente acontecer no Ocidente como consulta, bom, o mais frequente é as pessoas virem por dor. E a razão também se prende, entre outras coisas, com a acupuntura ter sido o mais divulgado destas medicinas. Exatamente. E já que voltamos à questão de porque é que ela é mais divulgada, eu costumo dizer que é a ponta do iceberg. E penso que a comparação parece-me feliz por duas razões. Primeiro, no iceberg é o que se vê. E a parte invisível é a maior também, que é a que está debaixo da água. Justamente, porque é que na medicina chinesa se vê mais a acupuntura? É um ato mais exótico. Tomar plantas em cápsulas ou gotas é parecido da China ou aqui, em termos de ato, em termos de gesto. Enquanto espetar agulhas é uma coisa de certa forma exótica, logo mais visível e que fez com que... É uma imagem de exotismo que fica registada na nossa mente também com mais facilidade, não é? Exatamente. E tem a ver também com questões históricas, no sentido em que, quando a acupuntura foi transportada para o Ocidente, na Europa, também era à base de ervas que as pessoas tratavam. Estamos a falar do século XVII. Foram os monges jesuítas que trouxeram a acupuntura para a Europa e, é engraçado, é que os portugueses foram dos primeiros do mundo a fazê-lo. Sr. Doutor, sabemos que, como nos diz, a acupuntura consiste na colocação de agulhas muito finas em pontos específicos do corpo. Como é que isto funciona para quem nos está a ver em casa? Que pontos específicos são estes? Como é que é possível distingui-los? Eu vou começar a explicar de uma forma que toda a gente entenda e depois explico o critério chinês. A forma que toda a gente entende é simples. O nosso cérebro comanda a totalidade do nosso corpo. E comanda-o como? Por nervos. O que são os nervos? Fios elétricos, condutores elétricos. Esses condutores elétricos vêm do cérebro e espalham-se para todo o corpo. O que nós fazemos é interagir com esses condutores elétricos. Vamos colocar agulhas que são condutores elétricos, que vão modificar o comportamento do nervo, promovendo uma resposta do corpo. Por exemplo, há pontos da acupuntura que aumentam a pressão arterial, pontos da acupuntura que baixam a pressão arterial, pontos da acupuntura que aumentam o ritmo cardíaco, outros que baixam o ritmo cardíaco. E dessa forma, em critérios de medicina chinesa, evidentemente, quando a medicina chinesa nasceu, há cerca de 4.000 anos, não se conheciam os nervos. Os chineses determinaram que haviam trajetos por onde a energia fluía. E esta energia não é mais nada menos do que eletrões, ou seja, é corrente elétrica, corrente eletromagnética. E com o tempo, coincidência das coincidências, acabou-se por descobrir que os meridianos da acupuntura correspondem sempre, e os pontos da acupuntura sempre, a trajetos nervosos importantes e a terminações nervosas. Ou seja, na prática o que nós fazemos é estimulamos um nervo que promove uma resposta do sistema nervoso central que faz com que o organismo mude comportamento. E ao fim de quanto tempo é que se sentem as melhoras? Ao fim de quanto tempo é que o doente sente realmente os efeitos desta técnica? Dependendo das circunstâncias, pode ser instantâneo. Por exemplo, eu já fiz em Portugal 11 cirurgias com anestesia pela acupuntura. Isso significa o quê? Significa que aqueles pacientes foram abertos, várias dessas cirurgias foram abdominais profundas, ou seja, um paciente de barriga aberta, para utilizar um termo que toda a gente entenda, sem nenhum medicamento, sem dor, acordado, em estado de vigília. Ora, isso é um resultado instantâneo. Mais instantâneo do que isso é impossível. Agora, acontece que a maior parte das pessoas que nos procura sofrem de doenças crónicas, por exemplo, reumatismos, enxaquecas, são doenças crónicas evolutivas e precisam de tratamento de longo prazo para conseguir resultados. Normalmente as pessoas conseguem resultados ao fim de 4, 5, 6 sessões de acupuntura. Às vezes é preciso mais do que isso, dependendo da quantidade de doença que o indivíduo tem. Sobretudo se nós fizermos um tipo de acupuntura, que é aquela que eu preconizo, que vise tratar a doença e não o sintoma.
Ou seja, em qualquer medicina é possível tratar a doença ou o sintoma. Por exemplo, se uma pessoa tiver uma úlcera gástrica, pode-se tratar a dor da úlcera. Mas se não se fizer nada à úlcera, ela continua a evoluir, apenas a pessoa não a sente. O que é inteligente e está certo é tratar a doença sempre que é possível fazê-lo. É o que nós tentamos fazer também pela medicina chinesa. Circunstância em que o doente vai sentir-se melhor quando estiver realmente melhor. No meu entender, isso é uma mais-valia. Só devemos recorrer a um tratamento de sintoma quando não for possível tratar a causa da doença. Sempre que for possível tratar a causa da doença, devemos lutar por isso, para que os doentes fiquem de melhor saúde e, felizmente, na medicina chinesa, nas doenças crónicas, na maioria das doenças crónicas, é possível fazê-lo. E os portugueses sofrem muito de doenças crónicas, tais como reumatismos, circunstância em que, e aqui no norte mais ainda, é uma zona mais fria, mais úmida, o vento frio facilita o desenvolvimento de reumatismos, com a carga genética portuguesa ainda por cima, fácil sofrer doenças crónicas. Por exemplo, nessas circunstâncias, a maioria das pessoas leva algum tempo a sentir resultados, 4, 5, 6 sessões, às vezes até mais, intervaladas de uma semana. Contudo, a partir do momento em que começam a sentir, começam a evoluir ao contrário. E o que é isto de evoluir ao contrário? O normal de uma evolução de uma doença reumática é que cada ano está pior. Imaginemos um paciente médio, 45 anos, reumatismo desde os 20 e poucos sintomas que foram agravando com o tempo. Chega aos 40, 45, já tem muitos sintomas. O normal é que cada ano está pior. Com uma terapêutica feita por nós, que às vezes poderá ter que ser anos, mas anos que poderá ser, a dada altura, 4 sessões por ano, uma a cada 3 meses, cada vez que formos ver o paciente, cada ano, ele estará melhor do que da última vez que o vimos. Ou seja, estamos a contrariar o fluxo normal da natureza, que era piorar, só não agravar já era bom, e estamos a fazer muito mais do que isso. Estamos a fazer com que ele fique cada vez melhor. Eu trato pacientes há 20 anos, alguns, há mais de 20 anos. Isso levanta aqui duas questões, que é, então, mas há 20 anos não os curou. Eu também digo, há 20 anos eles dão lá por alguma razão, senão já teriam desistido, se sentissem enganados ou ludibriados. Evidentemente que tratam-se de circunstâncias, há muitas circunstâncias que são muito difíceis de curar, em que a percentagem de cura é baixa, mas a percentagem de melhorias é muito elevada. Os casos da maioria dos reumatismos não curam, mas melhoram muito em vez de piorar todos os anos. Sr. Doutor, é possível usar esta técnica, a acupuntura, como uma técnica complementar de um tratamento que o doente esteja a fazer da medicina convencional? É desejado. O futuro será assim mesmo. O futuro das medicinas é o casamento entre a medicina ocidental e a medicina chinesa. Aliás, a Organização Mundial de Saúde, desde os últimos 3 anos, tem exigido, atenção, é mais do que solicitado, tem exigido, assim dizem os títulos dos jornais portugueses que o publicaram, a Organização Mundial de Saúde exige integração da medicina chinesa no Serviço Nacional de Saúde. Não é por acaso. Esta medicina demonstrou ser verdadeiramente eficaz e ser um benefício para o doente. E é desinteligente negar ao paciente o que quer que seja que lhe faça bem. Venha de que medicina vier. É bem-vindo, desde que comprovadamente faça bem. E como já que o dissemos, são cada vez mais os doentes que procuram as medicinas alternativas, neste caso a medicina chinesa, como método também complementar da terapêutica que estão a seguir da medicina convencional. Dr. Pedro Choi, agradeço a sua presença neste programa, foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco. Muito obrigado.